Boa tarde, camaradas. Beleza? Tô chegando aqui no ato na Avenida Paulista, esse 29 de maio aí. Aqui a bandeira principal, fora Bolsonaro. Porém, queria salientar o momento geral que vive a classe trabalhadora. Que Bolsonaro é o nosso inimigo principal hoje, que é o principal representante das classes dominantes no poder do país, né? Porém, a gente sabe que uma classe não é um homem, né? E por mais que a classe dominante faça ele passar uma certa vergonha, né? Ou ele faça a classe dominante passar uma certa vergonha, a gente não vê a classe dominante se organizando realmente para tirar ele. E acima de tudo, quando a gente vê setores da classe dominante, como a Rede Globo, batendo nele, é sempre por uma questão de forma, né, de discurso, com certeza, atacando também a responsabilidade dele na condução da pandemia, na condução genocida, que também vou falar disso daqui a pouquinho. Mas a gente nunca vê a Globo, por exemplo, atacando as políticas econômicas do Paulo Guedes, né? Então, a Globo, o governo João Dória, tem muito alinhamento com o governo Bolsonaro no que diz respeito a dilapidar o Estado brasileiro e os direitos do povo e da classe trabalhadora, né? Então, a gente tem um grande genocida no poder. Eu acho que o pessoal da CPI, da oposição, está conduzindo, tem alguns erros na condução da CPI. Acho que principalmente o pouco foco que estão dando na principal questão que caracteriza tecnicamente o governo Bolsonaro como um governo genocida, que é o seguinte: eles defenderam desde o começo a imunidade de rebanho. Beleza, até aí todo mundo sabe. Só que pouca gente fala que a imunidade de rebanho, ela não é só uma estratégia errada, uma forma de matar um pouco mais de gente e tal, não. A estratégia da imunidade de rebanho é a forma mais garantida de morrer o maior número de gente possível, o maior número de pessoas possível. Porque é simples a lógica. Na imunidade de rebanho, a ideia é contagiar o maior número de gente possível no menor tempo possível. Isso significa que, obviamente, ia morrer o maior número de gente possível, porque o sistema de saúde não ia dar conta de receber milhões e milhões, dezenas de milhões de pessoas contaminadas, né? Então, quem defendeu desde o começo essa estratégia de imunidade de rebanho estava defendendo na prática um genocídio. Aí já me perguntaram uma vez, mas pô, qual que seria o objetivo dele de fazer isso, né? O genocídio e tal, de matar a população. Bom, além do fato dele próprio já ter expressado isso no passado, o desejo de uma limpeza social aí, né, de esterilizar pobres e tudo mais, acho que a questão é a seguinte, cara, o Bolsonaro não demonstra muita inteligência nas coisas que ele faz. Então, tipo, ele queria que a pandemia passasse rápido, né? E a melhor forma de isso passar rápido para uma pessoa inteligente seria fazendo um lockdown decente, né? Como a China mostrou, o Vietnã mostrou. Na verdade, o Vietnã nem precisou de um lockdown, bastou fechar bem as suas fronteiras, vigiar a entrada de pessoas. Era uma coisa que o Brasil poderia ter feito, inclusive. Se tivesse vigiado a entrada das pessoas, nem lockdown a gente precisaria fazer. Mas isso aí é esperar muito dele, né? Mas enfim, como ele desejava que a pandemia passasse rápido, realmente, o jeito da pandemia passar rápido, se você não tiver
apreço nenhum pela vida das pessoas, seria a imunidade de rebanho o mais rápido possível. Só que ao mesmo tempo isso iria garantir que iria morrer, eu não estou exagerando, iria morrer dezenas de milhões de pessoas. O New York Times postou esses dias um texto de opinião, eu nem lembro o nome do autor do texto, mas ele falava, foi o primeiro veículo que eu vi falando claramente isso, que o plano do Bolsonaro, baseado na imunidade de rebanho, mataria 1,5 milhão de pessoas. Só que eles fizeram isso baseado na conta de que 70% das pessoas iriam ser contagiadas e desses 70%, 1% ia morrer. Só que a questão é que 1% não ia morrer muito mais gente. Porque 70 milhões de pessoas contaminadas em pouco tempo, nenhum sistema de saúde ia dar conta. Então, ia morrer praticamente todos aqueles que tivessem sintomas graves, não iam ter condições de ser atendidos. O sistema brasileiro tem condições de receber, não sei, estou chutando, mas acho que algumas centenas de milhares de pessoas em condições graves, né? E se fosse dezenas de milhões contaminados em pouco tempo, obviamente não ia ter condição nenhuma ia ter gente morrendo na rua mesmo, literalmente ia ser uma das maiores mortandades da história. E ainda bem que alguns governos tiveram alguma vergonha na cara de entender essa insanidade que seria a imunidade de rebanho e agiram, né? E algumas outras autoridades agiram, muitos deles para tentar se diferenciar do governo Bolsonaro e se mostrarem responsáveis e tudo mais, né? Bom, então é isso, temos claramente um genocida no poder do país, no comando do país, que dá risada, fez várias lives dando risada do povo, enquanto morriam milhares e milhares e milhares de pessoas, enfim, demonstrando um desprezo total pela vida humana, né? Para eles é só um número. Várias vezes que alguém morria, ele falava, não, mas tem que ver se foi de Covid mesmo. Ele só queria era se livrar. Em momento nenhum ele assumiu a responsabilidade. Olha que bonito e tal. Em momento nenhum ele assumiu a responsabilidade de dizer, não, vai morrer gente e eu quero diminuir esses números aí e tal. Em momento nenhum, né? Sequer, raramente ele se lamenta e se solidariza com os mortos, os familiares dos mortos, enfim. Bom, mas temos um genocida no poder federal, mas nós temos também diversos genocidas menores nos poderes estaduais. Eu não digo só os bolsonaristas, eu quero aqui nós estamos aqui em São Paulo, né? Então eu quero aqui fazer uma denúncia, principalmente do governo Dória e outros governos da direita limpinha e cheirosinha, né? Os genocidas de sapatênis, que no fundo, se a gente for ver, eles são mais perigosos até do que o Bolsonaro. Não sei, não vou fazer essas comparações, mas eles têm algumas coisas que são mais perigosas, que eles são mais espertos, mais inteligentes, têm apoio da mídia e ficam pagando de bonzinho, né? Então por que eu digo que também o Dória também é um genocida, né? Porque ele, assim como o Ricardo Salles falou, ele está aproveitando a pandemia para passar a boiada para cima dos trabalhadores. Então, acho que o exemplo mais forte, assim, eu acho que o próprio Dória quer que isso sirva de exemplo, é o caso dos metroviários. Porque eu nem acho que os metroviários estão sendo os mais atacados. Até estão no último dia, mas não é por isso. Eu digo porque os metroviários são uma das categorias mais organizadas, um dos sindicatos mais democráticos e conscientes, que tem uma das consciências de classe mais avançadas de todo o país. E o Dória escolheu eles para atacar ferozmente. Então estamos aqui chegando no fim do mês, já era para vários metroviários terem recebido, por exemplo, auxílio creche, e não estão recebendo. Vários adicionais o Dória está cortando. Então assim, eles estão aproveitando para passar a boiada
para cima da classe trabalhadora, na expectativa de que a classe trabalhadora não vai reagir, não vai ter força para reagir. Então, camaradas, acho que o principal recado aqui desse longo vídeo que eu estou fazendo é o seguinte: a classe trabalhadora precisa reagir enquanto classe trabalhadora, porque eles estão passando a boiada pesado. Então as pessoas vão morrer de fome, porque os metroviários, tudo bem, eles têm um salário melhor que boa parte da classe trabalhadora. Não digo que é um salário digno, não digo que é um salário digno, porque não chega nem perto da metade do salário mínimo do DIEESE, que é um estudo, que faz um estudo para ver quanto seria um salário para as pessoas sobreviverem de forma digna, né? E os metroviários, a enorme maioria, diferente do que os mentirosos do governo Dória falam, a enorme maioria ganha muito menos do que o salário mínimo do DIEESE. Então eles têm todo o direito de lutar pelo mínimo. Eles não estão pedindo reajuste, eles estão pedindo reposição inflacionária, e agora, inclusive, eles estão até aceitando o reajuste zero proposto pelo tribunal. E o Dória não quer, ele quer, além do reajuste zero, ele quer cortar todos os adicionais dos metroviários. Então, eles querem cortar adicional noturno, hora extra, adicional de férias, um monte de direitos que os trabalhadores do metrô conquistaram com muita luta. Salve, Fernandão! Já tô indo lá, tô gravando. Então, eu acho que é o seguinte: nós temos que também gritar muito alto: fora João Dória! Porque João Dória é um genocida de sapatênis, tá atacando os trabalhadores. Ele tentou privatizar o Instituto Butantan antes da pandemia. Então esse discurso de que o Dória é a favor da ciência e tudo mais, é uma balela, porque também, convenhamos, o que o Dória fez pela vacina, além de brigar com o Bolsonaro, que é uma coisa assim, que o Bolsonaro ia fazer? Ia colocar a polícia lá no Instituto Butantan para proibir eles de produzirem a vacina com a Sinovac? Não, mas o Dória peitou lá, que é mero discurso. Se o Dória não tivesse feito nada disso, ia sair a vacina do mesmo jeito, né? Tudo bem, ele fez um acordo lá, ainda muito antes da pandemia, com a Sinovac, para uma parceria do Instituto Butantan com a Sinovac. Mas antes disso, antes de começar a pandemia, ele queria privatizar o Instituto Butantan. Então, nós temos que gritar também em alto e bom tom também: fora João Dória! É um genocida de sapatênis também. Tá passando o rodo na classe trabalhadora, quer privatizar tudo o que ele puder. E eles estão realmente usando esse momento para passar essa boiada. E o que é passar a boiada? É fazer tudo aquilo que teria algum tipo de reação da população e da classe trabalhadora, e que eles achavam que num momento como esse não ia ter. Então, outra coisa, eles queriam... eles venderam ontem, na verdade, a sede do Sindicato dos Metroviários. Eu sou ferroviário, a minha categoria também está sendo brutalmente atacada. Venderam a linha que eu trabalho, uma manobra completamente absurda, nem liberais podem defender uma coisa dessa. E o Estado pagou para a CCR comprar, pagou 1 bilhão de reais para a CCR 3 semanas antes da CCR comprar as linhas 8 e 9 por 1 bilhão de reais. Valores aproximados, tá, pessoal? Então, assim, eles estão entregando o bem público para a iniciativa privada. Então, esses interesses, esses serviços vão deixar de servir primordialmente ao bem público e passar a servir primordialmente à iniciativa privada.
Então, por exemplo, não pagaram a nossa PPR que eles assinaram no ano passado. Eles assinaram a nossa PPR que iam pagar no ano passado e não pagaram, mas gastaram um monte para cumprir com seus acordos com o empresariado para vender a linha 9. Então, eles têm muito mais compromisso com a iniciativa privada e com os interesses privados do que em reconhecer o trabalho dos trabalhadores que ficaram na linha de frente durante a pandemia. Eu perdi dezenas de colegas meus morreram, fora outros que acabaram contaminando a família e acabou com a vida do cara. Tem um camarada meu que perdeu o irmão, o pai, e ele ainda ficou internado, ele e a mãe ficou internado um tempão, e quando ele saiu, tinha recebido um golpe no banco aí, uma confusão, mas resultado, o cara era um cara totalmente tranquilo, não era de luta, mas ele tá hoje em dia com sangue nos olhos, porque acabou com a vida dele, simplesmente. E não é a única pessoa que eu conheço que a pandemia, o genocídio e a irresponsabilidade também do governo Dória, eu posso fazer até outro vídeo falando só sobre as condições da CPTM, de trabalhar na CPTM durante a pandemia. Dezenas morreram, dezenas de colegas meus morreram. E aí, qual que é a retribuição que o Dória dá? É corte, é mais corte, é mais corte, é privatização, entendeu? Então, nós, os soldados que estavam na linha de frente, que transportamos os profissionais de saúde, que transportamos os profissionais de segurança, sabe? Não paramos um dia sequer durante a pandemia. E a retribuição que esse governo dá é privatizar, é cortar nossos direitos. Então, eu quero dizer bem alto aqui também: é fora Bolsonaro, é fora Mourão e é fora João Dória também. Fora João Dória também, que é um assassino. É um assassino e está aproveitando a pandemia para passar a boiada. A política dele econômica é a mesma do Jair Bolsonaro. É entregar os serviços públicos para o interesse privado. Tá bom, pessoal? Então, fora todos os governos dos patrões, todos os governos que defendem o interesse privado acima do bem público. Entendeu? É isso, pessoal. Tô chegando, aqui tá bonito, muita gente no ato. Eu cheguei, ainda não tinha nem começado o horário marcado, mas agora tá começando. E vou chegar aqui no meu bloco, Partido Comunista Brasileiro, com muito orgulho, entendeu? E é isso, pessoal, tamo na luta, vamos que vamos derrubar esse genocida e vamos derrubar o João Dória também.